Boa noite, queridos. Como é bom nós estarmos juntos, mesmo que virtualmente. E que privilégio nosso saber que nós somos, mesmo distantes, corpo de Cristo. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 147 para nós lermos juntos os 2 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Vamos cantar a esse Deus que requer a nossa adoração e que você possa fazer isso aí da sua casa, mas com o coração calmo e concentrado no Senhor, e nós vamos cantar ao Senhor dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é Deus de amor, príncipe da paz. Cante junto conosco. Para sempre.
Pois bem, meus irmãos queridos, como sempre, o meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui nós estamos para, em mais um momento, a oferecer esse recurso, a trazer a mensagem da parte de Deus para edificar a sua vida e a sua família. Antes, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês
e também irmãos e irmãs de outros lugares deste país que Deus nos deu a bênção de nascer, de crescer, de constituir família. Vocês são todos bem-vindos ao canal da IPG2 para esse tempo de edificação. Antes da meditação da palavra de Deus, nós vamos passar um vídeo de mais uma ação da nossa junta diaconal, mais uma ação que foi possível por conta das suas contribuições, das suas ofertas, dos seus dízimos. A nossa junta diaconal voltou, acompanhada do reverendo William, ao Sol Nascente, região do nosso estado, para servir famílias da fé. O trabalho do reverendo William lá é servir famílias da fé, e a nossa junta voltou ao Sol Nascente, portanto, para entregar cestas básicas às famílias lá da congregação, juntamente com a cesta básica, um frango, um pente de ovos. Tem sido um trabalho maravilhoso, e eu gostaria de encorajar você e desafiar você a que você continue sendo fiel ao Senhor Deus nas contribuições dos dízimos e das ofertas. Assista aí o vídeo que foi preparado, produzido pela nossa junta diaconal. Presença em meus ardis confiei, enganador por natureza, sem ter casa pra voltar, e sem saber que tu virias me encontrar. Tanto desprezei tuas promessas e palavras, de meu ego fiz um rei, enganador que se enganava, um rebelde a vagar. Destinado eu estava a te encontrar. Foi seu amor que acertou a minha vida, meu caráter moldou e me adotou em sua família, deu-me o nome de Israel. Agora que você já assistiu o vídeo, nós vamos ao texto da palavra de Deus, nós vamos finalizar a série de exposição cujo tema tem sido Reorganize. Nessa noite nós vamos falar sobre reorganize o seu relacionamento. Antes de ler o texto da Bíblia, o texto da palavra de Deus, nós não vamos falar sobre os papéis dos membros da família, do marido, da mulher, dos filhos, dos deveres que envolvem os membros da família. Nós vamos falar sobre reorganize o seu relacionamento de um ponto de vista mais geral, dando condição para que cada qual perceba onde e no que precisa reorganizar o relacionamento. Nós vamos ao texto da palavra de Deus, iniciando a leitura dos primeiros 3 versos do capítulo de número 31 do livro do Gênesis. Capítulo de número 31, nós vamos à leitura dos primeiros 3 versos e vamos então introduzir a mensagem, e assim nós vamos avançando na exposição do capítulo, voltando ao texto bíblico para que você seja enriquecido nessa noite. Assim diz a palavra de Deus, preste atenção, com fé, com obediência, com o coração rendido, leia a sua Bíblia e me acompanhe na leitura do texto que diz assim: Então ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão que lhe diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais a tua parentela, e eu serei contigo. Esse é o texto da nossa introdução, da nossa mensagem nessa noite. Reorganize o seu relacionamento. Relacionar, meus irmãos, faz parte da nossa necessidade. Nós fomos criados para nos relacionarmos. Eu diria que é parte da nossa necessidade porque
faz parte da nossa essência o relacionar ou o relacionamento. Nós somos, preste atenção nisso, nós somos essencialmente seres relacionais. Nosso relacionamento, ele vai além, por assim dizer, da necessidade. Se por um lado nós temos a necessidade de relacionar, porque faz parte da nossa essência, da nossa composição enquanto seres humanos criados à imagem de Deus, e portanto nós temos a necessidade de relacionar, de nos relacionar, mas também nós somos essencialmente relacionais. Por outro lado, os nossos relacionamentos às vezes são pautados, são canalizados nas intenções. Às vezes nós nos relacionamos por conta da necessidade, mas às vezes também nós temos intenções que vão se desenrolando a partir do nosso relacionamento. Assim também, o outro inicia relacionamento conosco com intenções. Não só por conta da necessidade por sermos relacionais e por sermos seres essencialmente relacionais, mas o outro também tem intenções nos relacionamentos que estabelecem e que se desenvolvem conosco. Nem sempre esses relacionamentos, cá para nós, eles são louváveis. Às vezes os nossos relacionamentos são um tanto mesquinhos, pecaminosos, e às vezes eles são louváveis, mas nem sempre são. Alguns dos nossos relacionamentos precisam ser evitados e alguns relacionamentos precisam ser cultivados. Você sabe que nós estamos aí caminhando para finalizar a leitura devocional do livro de Provérbios. E aqui eu quero ler um texto bíblico que fala de relacionamento a ser evitado. Escute a leitura do texto que diz assim: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a sua alma. Tem relacionamentos que precisam ser evitados. Nós precisamos evitar alguns relacionamentos porque à medida que nós avançamos com determinadas pessoas, convivemos com determinadas pessoas, em razão dos hábitos, dos vícios e dos elementos que revelam a pecaminosidade, no caso aqui, a ira, isso vai como que sendo transferido, isso vai como que influenciando-nos à medida que nós nos relacionamos com essas pessoas. É preciso evitar alguns relacionamentos. E eu quero te dizer o seguinte, que reorganizar o relacionamento é preciso que você deixe de se relacionar com alguns tipos de pessoas que não fazem bem à sua vida, que atrapalham você e que levam você para longe de Deus e que acaba impingindo sobre você alguns tipos de comportamentos que são pecaminosos. Por outro lado, existe relacionamento que deve ser cultivado. Provérbios também diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com os sábios será sábio. Nós, à medida que nós nos relacionamos com pessoas sábias, e aqui é importante dizer, sabedoria não tem a ver com conhecimento, tem pessoas que têm conhecimento, mas não são sábias, assim como maturidade não tem a ver com a quantidade de conhecimento que as pessoas têm. Às vezes as pessoas têm muito conhecimento, mas não são maduras, não têm condição e não nos ajudam nesse quesito que envolve a maturidade e a sabedoria. Mas conviver com pessoas sábias, nós nos tornamos sábios porque nós vemos o que elas falam, nós vemos o que elas fazem e a partir desse convívio nós somos forjados igualmente e nos tornamos pessoas sábias. Reorganizar o relacionamento, então, passa por esse campo de relacionamento que precisa ser evitado e de relacionamento que precisa ser cultivado. Agora, voltando para a passagem bíblica, e que é mais extensa nesse contexto narrativo, nós vamos perceber que Jacó é um personagem que tem o relacionamento, ou que parte dos seus relacionamentos, eu diria até o seguinte, que a maioria dos seus relacionamentos são marcados por diversos problemas. Jacó é um homem que tem os relacionamentos conturbados. Jacó é aquele homem que, ao mesmo tempo, nós ficamos encantados com a graça
da graça que não desiste, da graça, se tem um personagem que mostra que a graça transforma um ser humano e que faz dele ser uma pessoa parecida com o Senhor Jesus Cristo, esse personagem é Jacó. Mas, por outro lado, a história deste homem, boa parte da sua história, dos seus anos de vida, são marcados, são delineados por relacionamentos conturbados, relacionamentos marcados por tensões. Por que isso? Nós vemos isso desde o início da juventude deste homem. Jacó é um personagem cujos relacionamentos são marcados pelas complexidades e pelos os elementos que revelam tensões e animosidade, de sorte que Jacó é um personagem que está sempre fugindo. Nunca reorganiza, nunca tinha parado para reorganizar os seus relacionamentos sob o crivo da criação, sob o crivo do ensino da palavra de Deus. E eu penso que nós temos muito a aprender com ele. Por exemplo, Jacó, ele, depois de enganar o seu pai que já tinha perdido a visão, e de usurpar, digamos assim, a bênção que o seu pai pretendia conceder a Esaú, e tendo procedido assim, revelando, portanto, a sua índole e aquilo que o seu nome significava, ele então ganha uma inimizade, ou a inimizade do seu irmão. O seu irmão promete matá-lo. Assim que o seu pai morreu, o seu irmão disse que iria eliminá-lo. A sua mãe, percebendo, portanto, essa possibilidade da tragédia, a sua mãe recomenda que ele vá para a casa do seu tio Labão e com a anuência do seu pai. E ele, então, foge dessa realidade, não reorganiza o relacionamento, não repara as consequências que foram oriundas daquilo que ele fez, de modo em que ele, então, revela a sua índole e o seu caráter, fica evidente ali que ele é, de fato, um usurpador. Ele foge, portanto, porque o seu irmão está chateado, porque o seu irmão está com o coração ressentido. Agora, depois de 20 anos, este homem, vivendo longe da sua terra natal, ele resolve voltar. E agora ele está fugindo novamente. Ele não conserta as coisas, ele não reorganiza o relacionamento com o seu sogro, com os seus cunhados, com os familiares das suas esposas. E ele novamente está fugindo com medo. Ele tem medo quando veio da casa dos seus pais e agora ele foge com medo da casa do seu sogro. É um homem que está sempre fugindo. E aqui eu ouvi algo que eu penso que é importante nesse quesito do reorganizar, do tratar os nossos problemas, do reorganizar os nossos relacionamentos ou o nosso relacionamento. São 3 modos como nós lidamos ou podemos lidar com o problema. Alguém disse isso e eu quero repartir com você. O primeiro é: faça de conta que o problema não existe. Tem gente que lida com o problema desta forma. Fecha os olhos e ignora que o problema está ali, está presente. A segunda é: fuja para bem longe do problema. Tem gente que, além de ignorar, foge do problema, não encara o problema. E o terceiro é: encare o problema para resolvê-lo. Eu penso que esse é o melhor conselho, eu penso que esse é o melhor caminho a ser trilhado. Para reorganizar o relacionamento, é preciso encará-lo para resolvê-lo. Não é fugindo, não é ignorando que vamos conseguir resolver as coisas. Não é deste modo, nem fechando os olhos para a realidade do problema, nem fugindo do problema que vamos conseguir colocar as coisas em ordem. Em ordem. Absolutamente não. É preciso encarar o problema para reorganizar o relacionamento. A reorganização do relacionamento quase sempre vem acompanhada de algumas situações, de algumas coisas, de alguns elementos, por algum tipo de tensão. O reorganizar o relacionamento passa pelo campo do elemento que envolve algum tipo de tensão, e às vezes tensões extremas, Se nós queremos e se nós entendemos que é importante colocar a coisa no eixo, reorganizar o nosso relacionamento, nós precisamos entender que às vezes algum tipo de tensão vai ser instalado, e às vezes está instalado, e são tensões às vezes extremas.
Em segundo lugar, nós também temos, nesse contexto reorganizar, a necessidade de estabelecer um diálogo, de ter uma conversa, que às vezes vai desaguar num duro desabafo. Em momentos extremos, alguns desabafos são decorrentes dessa necessidade ou que vai levar para o reorganizar o relacionamento. Que, em terceiro lugar, acaba culminando com a reconciliação, cujos laços ficam fortalecidos. Essas verdades que eu antecipo aqui, portanto, elas estão contidas nesse texto do capítulo 31 do livro do Gênesis. E nós vamos ver o que essa passagem tem a nos ensinar sobre o reorganizar o seu relacionamento. Reorganize o seu relacionamento. Nós vamos ver, à luz desse texto, a partir do versículo 17 ao versículo de número 35, a perseguição que vai ser um elemento para que este relacionamento seja reajustado, seja colocado no eixo, no lugar certo. Nós vamos ver, em segundo lugar, o desabafo, esse aspecto da conversa, mas que vem nesse tom do desabafo, que vai ser um elemento também importante no reorganizar o relacionamento. E nós vamos ver, finalmente, em terceiro lugar, a reconciliação. Nessa escalada, perseguição, dessa tensão extrema, nós vamos ver depois, nessa escalada, um segundo degrau, que envolve a conversa, que envolve a necessidade de conversar com o outro, mas que às vezes vem com esse tom do desabafo, com esse tom duro da conversa, mas que necessária. E nós vamos ver a reconciliação, a necessidade do perdão, e como que esse terceiro degrau é tão importante e necessário nesse processo de reorganizar o relacionamento. Então nós vamos ao texto, no capítulo 31, versículo 17 em diante. Veja só que o versículo 17 diz assim: ouviu, no capítulo 17, capítulo 31, versículo 17, me perdoe aí a falta de atenção com o texto, que diz assim: então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade para a que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai, diz o texto. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. Agora preste atenção no texto do versículo 24, que diz assim: de noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem e nem mal, diz o texto da palavra de Deus. Haviam-se passado 2 décadas desde que Labão, ou desde que Jacó, havia deixado a sua terra natal. Agora, depois de 20 anos, Jacó resolve voltar. Jacó percebe que é necessário voltar. E ele é persuadido pelas circunstâncias e, sobretudo, ele é persuadido pela voz de Deus. É verdade que ele escuta coisas, é verdade que ele vê um cenário que não lhe é favorável, mas, sobretudo, Deus fala poderosamente a Jacó. E nesse contexto, então, nós vemos que a sua volta tem como base motivadora 3 coisas. A fala de seus cunhados, como nós já lemos no texto, diz o texto aí que ouviu Jacó os comentários dos seus cunhados, nós já vimos lá no versículo de número 1. Depois, no versículo de número 3, ou versículo de número 2, ele viu o semblante do seu sogro, ele percebe que o seu sogro não é mais favorável, como anteriormente. Uma coisa é quando Jacó chegou na casa de Labão, uma coisa são os lucros que Jacó deu ao seu sogro em razão da bênção de Deus sobre a vida de Jacó.
a prosperidade chegou na casa de Labão juntamente com Jacó, a bênção de Deus era com Jacó, mas depois de 20 anos, ele percebe que o seu sogro não lhe é mais favorável, e em terceiro lugar, o que ele escuta de Deus, disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais a tua parentela, e eu serei contigo, disse o Senhor. Jacó então escuta os seus cunhados, vê o semblante do seu sogro, escuta a voz de Deus, e então convoca as suas mulheres, Raquel e Lia, e conta para elas o que está acontecendo, e conta para ela qual é a sua percepção do cenário e do contexto onde ele se encontrava. Ele percebe então e narra para as suas mulheres que as circunstâncias não lhe são mais favoráveis no que diz respeito à permanência dele naquela terra. E ele fala às suas mulheres que, sobretudo, o Deus que havia aparecido a ele, lá em Betel, versículo de número 3, diz assim, o texto em que o Senhor Deus falou com ele, então ele narra essa situação dizendo o seguinte, eu, o Senhor, Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Jacó conta, faz esse relato para as suas mulheres. Quando as suas mulheres escutam essa situação, e este relato da boca do marido, elas então chegaram à conclusão de que de fato Jacó tinha que sair daquela terra, de que de fato Jacó deveria obedecer à voz de Deus. Elas disseram, agora pois faze tudo o que Deus te disse, versículo de número 16. O que nós percebemos então, que com tudo isso, considerando tudo isso, mas o mais importante, a voz de Deus que fala poderosamente ao coração e aos ouvidos de Jacó, ele precisa tomar uma decisão. Uma decisão precisa ser tomada e o tempo de permanecer naquela terra chegou no seu limite, chegou no seu máximo. Ele então precisa levantar tendas e partir para o lugar onde Deus está orientando. Na verdade, Deus está ordenando que ele vá àquele lugar onde Deus havia aparecido a ele. Agora era a hora de voltar. A decisão foi tomada, mas com a decisão tomada, uma crise vai ser desencadeada, qual seja a crise que vai ter como elemento a perseguição. O seu sogro percebe que foi enganado. O seu sogro vai promover a tosquia das ovelhas, vai tosquiar as ovelhas e percebe nesse tempo, quando volta, depois de algum tempo, melhor dizendo, que Jacó deu no pé com as suas filhas, com os seus netos, com a sua neta e, sobretudo, com a fortuna que Jacó angariou naquele lugar como bênção de Deus, como a prosperidade de Deus sobre a sua vida. E aí nós percebemos que este sogro, que este pai, que esse avô, ele está com o coração furioso. E essa perseguição, ela é decorrente da fúria, deste elemento que ele percebe que foi enganado e, portanto, ele sai no encalço de Jacó, com o coração cheio de ódio e cheio de rancor. Diríamos que essa perseguição, ela foi motivada por 3 razões. A primeira razão é uma razão material, porque diz o texto que Jacó levou todo o gado, todos os seus bens, tudo que ele havia construído, que ele havia angariado ali, ele leva tudo, absolutamente tudo, ele não deixa nada. Então, esse elemento material faz com que este homem, esse sogro, empreenda uma perseguição a Jacó. A segunda coisa, a segunda razão, é uma razão emocional deste homem que está vencido, deste homem que está possesso pela ira, em razão de entender que foi enganado, que foi ludibriado pelo seu genro. E a terceira razão é razão religiosa. Porque na ausência dele, tendo em vista que ele foi tosquiar as ovelhas, Raquel foi na casa dele, na casa do pai, e roubou os ídolos do lar, conforme nós vimos aí no texto do versículo de número 19. Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Então isto faz com que este homem então chame os seus irmãos,
chama os seus homens e sai então no encalço de Jacó. E não é uma perseguição para uma conversa. É uma perseguição que tem motivações que poderiam culminar com uma tragédia. Com uma tragédia, se não fosse, nós vamos ver depois, se não fosse a ação de Deus no meio do caminho. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós temos que ter um cuidado aqui. E qual seja o cuidado? O reorganizar o relacionamento não pode ser do nosso jeito. Reorganizar do nosso jeito, ou do jeito que nós achamos que vai dar certo, usando a nossa força, pode desaguar e provocar uma tragédia ao invés de promover a reparação, o ajuste do relacionamento. Às vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, usando os nossos métodos, usando os nossos recursos carnais e que vão provocar mais destruição do que restauração. Assim, o resultado, do jeito que está sendo construído, do jeito que a história está sendo conduzida, não alcançaria o resultado necessário. Pelo contrário, essa família e esses familiares ficariam destruídos em razão dessa perseguição que Labão está realizando no que diz respeito ao seu genro e à sua família. Ele está furioso, ele está vencido. Entretanto, o que nós percebemos é que Deus se coloca entre Labão e Jacó. Isso é maravilhoso perceber isso, porque quando nós chegamos no versículo da palavra de Deus, versículo 24 vai fazer este registro, versículo 29 igualmente, e o versículo 36 dentro do desabafo de Jacó, e no versículo 42, nós vamos perceber desse Deus que protege, a ação desse Deus que protege, desse Deus que interveio, desse Deus que agiu, desse Deus que refreia as malignidades humanas para que as coisas não aconteçam ou não tenham um desfecho trágico de destruição dos membros da família. Vejam e ouçam que o versículo de número 24 diz assim: de noite, porém, veio Deus a Labão, Deus veio a Labão, deste homem que está possesso, deste homem que está com o coração ressentido, deste homem que está com o coração cheio de ódio, pronto para se vingar, esse arameu, e em sonhos Deus falou com ele: guarda-te, não fales a Jacó nem bem e nem mal. Versículo 36 diz assim: então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Jacó percebe que a ação do sogro é uma perseguição furiosa. Furiosa. E quando chega no versículo da palavra de Deus, versículo de número 42, diz assim: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então, ao mesmo tempo em que Labão é refreado das suas ações, das suas intenções, do seu desejo de destruir, de acertar as contas com Jacó, ao mesmo tempo, nesse contexto, em que o que está movendo o coração daquele homem é a fúria, é a ira, é o desejo de vingar-se, de destruir Jacó, Deus se interpôs, Deus se colocou no caminho e refreou as intenções daquele homem. E ao refrear as intenções daquele homem, Jacó tem consciência que ele não vai ser destruído, que ele não será destruído, porque Deus repreendeu aquele homem. E ao repreender aquele homem na sua ação providencial e soberana, Deus estava assim, incutindo temor no coração daquele homem. Porque é Deus que gera temor no coração dos homens para que não executem os seus intentos malignos e violentos. Se não fosse Deus agindo, certamente Jacó teria experimentado algo terrível. Este homem
filho da aliança, este homem que está nos planos redentivos de Deus, e Deus o faz para preservá-lo. Deixe-me te dizer uma coisa, às vezes nos nossos relacionamentos truncados, nos nossos relacionamentos marcados por tensões, por animosidades, e que às vezes nós desejamos e planejamos executar, realizar algumas ações na vida do outro que vai trazer prejuízo para o outro, essas coisas só não se concretizam, só não resultam em fatos concretos e históricos, porque Deus age. Porque Deus age no meio de nós, porque Deus age se interpondo entre nós, nos nossos relacionamentos que estão adoecidos e prejudicados por conta das trapaças, por conta dos enganos, por conta das mentiras. Então Deus age, Deus vai adiante e trabalha no coração daquele que está furioso, para que as coisas tenham um desfecho diferente daquilo que nós intencionamos. Esta é a verdade. Às vezes você quer agir na vida do outro, não para reparar as coisas, mas porque você se sentiu enganado. Às vezes você quer agir na vida do outro, não porque você quer promover a restauração, a reconciliação, mas porque você quer atingir o outro, porque você se sentiu traído. Você percebeu que foi enganado, que a mentira estava ali permeando o relacionamento. Mas nessa hora, Deus graciosamente constitui aquele que refreia e aquele que vai ser, na pessoa do seu Filho Jesus, o mediador dos relacionamentos, que vai ser aquele que vai estabelecer os elos novamente para que as coisas sejam consertadas e ajustadas. Talvez você me escuta nessa noite, talvez você me escuta nesse momento, e os seus relacionamentos estão ruins. E talvez lá no seu coração você tenha pensado em promover algum tipo de ação que revela, portanto, vingança. Você quer vingar-se daquilo que aconteceu. Mas esse não é o caminho. Deus hoje vem para colocar no meio do caminho e falar ao seu coração que não é desse jeito que faz. Que você não tem que vingar, que você não tem que agir malignamente, que você não tem que dizer o que você intentava dizer. Preste atenção nisso. Deus quer que você reorganize o seu relacionamento considerando o seu conselho, a sua fala, a sua palavra. Agora, deixe-me considerar com você algo aqui que eu julgo vital. Ninguém gosta de ser perseguido, meu irmão. Ô minha irmã, ô família da fé, ô ouvinte da palavra de Deus, ninguém gosta de ser perseguido. Perseguição é uma coisa terrível de se fazer e de sofrer. Porém, a perseguição acaba sendo um mecanismo para todo mundo parar para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Às vezes nós só paramos para reorganizar o nosso relacionamento quando algum tipo de perseguição vem, quando algum tipo de retaliação acontece, e que não só é efetivada porque Deus atua na história, na nossa vida, no nosso coração. Ninguém gosta de ser perseguido. Não é bom perseguir e não é bom ser perseguido. Sofrer perseguição também não é bom, pelo contrário, é ruim. Traz sofrimento, traz medo, traz angústia para o coração. Mas às vezes, Deus usa esse tipo de coisa no meio do caminho, na história, no corredor da história, para que a gente tenha condição de parar e reorganizar, e rever, e conversar, e realinhar as coisas. Talvez o seu relacionamento na sua casa, de marido com mulher, da mulher com o marido, dos filhos com os pais, e nessa coisa que tem feito com que uma tensão seja mantida e instalada na sua casa, é para você parar agora mesmo, não caminhar mais, não dar nenhum passo sequer, a não ser para a reconciliação, para que você ajuste a coisa. Deixa eu te contar uma história. Eu estava lendo um livro em que o escritor dizia o seguinte, que o pai
trouxe para o filho algumas pedras feias. E então o pai tirou aquelas pedras de dentro do saco e colocou sobre a mesa. E o filho, olhando a feiura daquelas pedras, ficou decepcionado, porque o seu pai estava viajando. E depois de algum tempo, agora que o pai vem, o que o pai trouxe de presente foi pedras escuras, feias, com nenhuma beleza. E de repente o pai parou e, percebendo a frustração do filho, a decepção do filho, o pai explicou e pegou aquelas 3 pedras, eram 3 pedras, e o pai disse: esta tem ouro dentro. Dentro dela, filho, tem ouro. Esta segunda pedra, filho, dentro dela tem prata. E esta terceira pedra, filho, dentro dela tem cobre. E o filho então queria saber o porquê daquelas pedras estarem sem brilho, já que os metais reluzem, tem o seu encanto. E o pai respondeu ao filho: porque ainda essas pedras não foram levadas ao fogo. Provérbios, nós estamos lendo Provérbios, estamos terminando Provérbios. Hoje é o último dia de terminar a leitura de Provérbios. Lendo Provérbios, no capítulo 17:3, diz assim: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Às vezes o sofrimento vem para reluzir os relacionamentos. Não é confortável enfrentar sofrimento, não é confortável experimentar perseguição, não é confortável lidar com tensões relacionais dentro da nossa casa, ou sejam eles de quaisquer natureza, com o patrão, com o líder, ou com o colega, ou com o vizinho. Não é confortável, mas às vezes essas situações chegam e se parecem com as pedras que o pai trouxe para o filho, e o filho não entendia muito bem. Ele queria saber, cadê o brilho dos metais que estavam escondidos? E o pai então disse que era preciso levar ao fogo. Às vezes a perseguição vem como uma demonstração em que nós seremos provados para que os relacionamentos sejam fortalecidos. Tem casais que depois que passaram por crises terríveis, em que o casamento parecia que ia a culminar com a tragédia, se tornaram casais mais fortes e vieram a ser e são exemplos do que é vida conjugal. Há pais que tinham relações terríveis com os filhos e depois de tensões que avançaram por meses e até por anos, depois que venceram essa etapa, o relacionamento entre pais e filhos tornou-se algo reluzente, brilho, como um metal que foi levado ao fogo para remover a escória, a impureza, e agora está num outro patamar relacional. Reorganize o seu relacionamento. O sofrimento não é para destruir o seu relacionamento, mas para torná-lo melhor. Se essa perseguição não tivesse acontecido na vida de Jacó, o relacionamento não teria sido realinhado, reorganizado. E talvez ele iria seguir a sua vida como um fujão, sempre fugindo dos problemas relacionais que ele já havia criado e que pessoas também tinham criado para ele. Reorganize o seu relacionamento. Em segundo lugar, o desabafo. Nós vemos então a partir do versículo 36 até o versículo de número 42, esse aspecto desse desabafo, dessa fala que vem carregada de sentimentos que não são tão bons. Vejam o versículo 36 que diz assim: então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios da sua casa? Põe-nos aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, para que me julgue entre mim e ti. 20 anos de Jacó, 20 anos,
eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os cordeiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono fugia de meus olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Você percebe o tom do desabafo? Você percebe que o desabafo ele vem carregado, conforme o texto mesmo diz, de ira, de um sentimento que extravasa, que extrapola o coração, que jorra, que entorna agora, que não dá mais para conter. O que está acontecendo aqui é isso. É que a paciência esgotou. A paciência chegou no seu topo. Como que o tanque entornou. Chegou ao seu máximo nesse momento. E aqui, meus irmãos, na questão da vida e na questão que envolve relacionamento, as coisas, tudo tem o seu limite. Chega às vezes que a coisa esgota. Nem todos conseguem abafar, nem todos conseguem conter a vida inteira determinadas situações, determinados sofrimentos que foram acontecendo ao longo do tempo. Para Jacó o tempo foi 20 anos. 20 anos. Ele foi abrigando aquelas coisas ali, ele foi armazenando essas coisas no seu coração. E agora o tanque da paciência do patriarca já não suporta mais. Obviamente que tem gente que aguenta menos do que isso. Tem gente que não aguenta nem um ano. Tem gente que não aguenta, na verdade, nem um mês. A coisa estoura, a pressão se torna insuportável. Mas Jacó, o limite dele foi foram 2 décadas. 2 décadas, 20 anos, ele suporta tudo isso. Mas agora, diante deste embate, diante dessa perseguição, o transbordamento da ira eclode. Eclode como um vulcão em erupção. Ele está irado. E ele agora desabafa. Ele abre os lábios e desandam as palavras em direção de Labão, que ali se encontra com homens, que Jacó bem sabia que a intenção era exterminá-lo, era vingar-se dele. E aí, o desabafo, agora nesse contexto, ele vem e ele funciona como um ato por meio do qual a pessoa revela o que sente e o que pensa. As pessoas que são tendentes a acumular ressentimentos ou sentimentos no coração, que não trata essas questões relacionais com o outro e na família, e sejam relacionamentos de quaisquer naturezas, que vão se agravando e que vão fragilizando as questões relacionais, quando elas assumem esse tom do desabafo, elas trazem tudo é retirado lá de dentro. O que sente, o que sempre sentiram durante aqueles anos todos, e o que elas pensam também sobre as pessoas também vem à tona. E aqui é uma coisa que é importante pensar neste processo do reorganizar o relacionamento. Porque o desabafo também pode ser algo muitíssimo perigoso. Muitíssimo perigoso. Porque se essas coisas vão se acumulando, vão se avolumando dentro de nós, e chega nesse momento, então, que não é mais possível suportar, a tendência nossa é de dizer coisas que são ofensivas, de coisas que machucam, de coisas que podem denegrir a imagem do outro, que podem ofender ao outro, magoar ao outro.
Mas aqui nós estamos vendo dois personagens que usam desse mecanismo do engano, da mentira, da trapaça, e que me parece que são como que agora você vai beber um pouco daquilo que você semeou. E tanto Jacó recebe isso como Labão também. Mas essa não é uma questão para ser imitada, para ter como um paradigma relacional. É para ser evitado esse tipo de coisa. Mas o desabafo está aqui. O desabafo, portanto, ele decorre de duas coisas. Primeiro, da perda ou da paciência esgotada. A paciência esgotou para Jacó. Ele agora está também um homem igualmente impaciente. Assim como o seu sogro estava impaciente e vem nessa toada da perseguição, agora que ele tem esse encontro com o seu sogro, está diante dele, olhando nos olhos, a sua paciência também esgota. O nível do estresse tinha atingido o topo do suportável. A impaciência toma conta da alma de Jacó. Tome cuidado neste processo e nesse caminho do relacionamento, para que a sua paciência não se esgote. Tome cuidado para não ser vencido e não ser possuído pela impaciência. Tome cuidado. Cuide do seu coração. Em segundo lugar, nós vemos que esse desabafo é decorrente também do coração entulhado. O coração, metaforicamente falando, eu diria que o coração, ele tanto é uma fonte fabricadora de coisas. O Senhor Jesus diz que do coração procedem os maus desígnios, é de dentro do coração, mas o coração também pode ser um recipiente abrigador de coisas, de entulhos, de coisas que não são boas de serem guardadas. Então ele tanto fabrica como ele recebe. É um vaso receptor. E ele então está abrigando tudo isso. E é por isso então que esse desabafo vem agora. Por quê? Porque o coração gera esses sentimentos, que ganha esse tom da fala, da voz, dessa voz que é dura, mas que nesse contexto, a meu ver, se faz necessária, mas também desse contexto em que foi sendo abrigado essas coisas durante 20 anos. E essa situação, tal situação como essa, e que pode se assemelhar à sua situação, ocorre por duas razões. O desabafo aqui, ele acaba acontecendo por duas razões. Primeiro, por causa da injustiça. Se tem uma coisa que mexe conosco, que pode desaguar, né? Que pode canalizar um desabafo duro de uma conversa severa, tem a ver com a sensação e com o fato de sermos injustiçados. Labão havia extrapolado. Labão havia explorado Jacó por 20 anos, havia tripudiado Jacó por 20 anos. Jacó chega a dizer que ele mudou o salário dele 10 vezes. 10 vezes. Ele havia enganado Jacó quando Jacó queria casar com Raquel. E naquela noite, da lua de mel, Jacó dormiu com Lia. Labão enganou ele. E disse que para ele ter Raquel, ele teria que trabalhar mais 7 anos. Trabalhou então, pelas irmãs, 14 anos. E agora, ele revela, portanto, que se sente injustiçado. Jacó havia sofrido o dano por 20 anos. Ele foi injustiçado, ele foi tripudiado, e a prática da injustiça, meus irmãos, pode, em algum momento, fazer com que a impaciência seja esgotada. A injustiça, ela provoca revolta. Jacó está revoltado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa tomar cuidado nas suas ações relacionais para não cometer injustiça quanto à pessoa com quem você se relaciona. O homem, o marido, tem que tomar cuidado na relação dele com a mulher para ele não cometer injustiças na relação conjugal, para não tripudiar e massacrar a sua esposa. Da mesma forma, a esposa precisa tomar cuidado, porque se tem uma coisa que vai culminar num desabafo duro, é esta sensação de ser injustiçado ao longo do tempo, dos anos que vão perpassando a nossa existência. Ninguém aguenta.
isso provoca, em algum momento, provoca algum tipo de revolta. Reorganizar a vida precisa caminhar dentro da via em que a justiça seja mantida. A segunda coisa que nós vemos aqui, que ela acontece em razão da desonestidade. Desonestidade. A desonestidade, como você pode ver no versículo de número 41, diz assim: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 anos me mudaste o salário. Então veja só, o que leva este homem ao desabafo dentro desse contexto relacional, dessa fala dura, embora, na minha opinião, necessária, mas se bem que se as coisas tivessem sido resolvidas, não precisava chegar a este ponto. É isso que eu quero que você entenda. Não tem que chegar a esse ponto. Tem a ver, portanto, com a injustiça e tem a ver, portanto, também, em segundo lugar, com a desonestidade. A desonestidade, ela tem como fonte o coração. A gente vai para um encontro, a gente vai para uma reunião, e a desonestidade não está ali no programa daquilo que a gente vai conduzir. A pessoa aparece ali e com a sua fala ardilosa, às vezes melosa, às vezes com propostas e promessas, porque a pessoa desonesta, ela procura capturar o coração do outro, ela procura conduzir as coisas de modo que o outro seja seduzido e caia e fique preso ou aprisionado numa armadilha que foi construída com base na desonestidade que tem como sede o coração. Agora, preste atenção que a desonestidade tem 2 aspectos, ambos igualmente perniciosos. Quais sejam? Primeiro, a verdade distorcida. A desonestidade, ela tem como aspecto pernicioso o fato de que a pessoa desonesta, ela distorce a verdade. Ela, às vezes, pinça dentro de um contexto uma fala para distorcer o todo, para manipular as coisas. Aliás, a gente vê muito isso nos nossos dias. Se não nos nossos relacionamentos menores, do núcleo menor da nossa família e da comunidade enquanto família da fé, onde não deveria acontecer, nós vemos isso na mídia, como as pessoas distorcem a verdade, a mídia distorce a verdade, mas os líderes também políticos distorcem a verdade, manipulam a verdade, desonestidade. A desonestidade também tem um outro elemento pernicioso, que é a verdade escondida. Se por um lado é pernicioso distorcer a verdade, por outro lado, pior ainda é esconder a verdade. A verdade não deve ser ocultada nos nossos relacionamentos, porque isso prejudica, isso atrapalha, isso adoece, isso culmina com a tragédia do rompimento relacional. E aqui então, destaco 2 consequências da desonestidade. A primeira é que a desonestidade gera tensão relacional. O que nós estamos vendo aqui nessa narrativa é que a desonestidade de Labão, nessa relação com Jacó de 20 anos, como genro e como aquele que exercia uma certa gestão nos negócios e que veio a se tornar sócio do sogro, é que o sogro sempre foi desonesto. Falava uma coisa, mas caminhava noutra via. Prometia uma coisa, mas depois desfazia e desconsiderava as cláusulas do contrato. Isso, então, gera tensão relacional. Quando você não fala a verdade para o seu cônjuge, quando você não fala a verdade para a sua esposa, quando você esconde a verdade enquanto você deveria falar a verdade, isso lá na frente vai gerar uma tensão relacional. Você precisa atentar para isso. Todos nós precisamos pautar os nossos relacionamentos tendo como elemento condutor a verdade. A verdade não deve ser escondida. Em segundo lugar, a desonestidade traz como consequência a ruptura relacional. Gera uma tensão, mas como não é corrigido as coisas, isso vai culminar com a ruptura. É o que está acontecendo com essa família aqui. É o que está acontecendo com esse patriarca, esse representante no reino de Deus, juntamente com o seu sogro, o pai das suas mulheres,
o avô dos seus filhos e filha. Só que às vezes a gente pensa que essa postura da desonestidade, que tem a ver, desonestidade, preste atenção nisso, isso não tem a ver com personalidade, isso tem a ver com caráter. Desonesta é uma pessoa que tem um desvio de caráter, precisa corrigir, precisa andar pelo campo da santificação, da pureza, porque se nós somos gerados pela verdade, e somos, nós devemos igualmente andar pela verdade. A verdade precisa fazer parte e precisa pautar os nossos relacionamentos, de toda sorte, em todos os seus aspectos. Stephen Scott, ele diz o seguinte, preste atenção, a desonestidade já destruiu vidas, a desonestidade, diz ele, já destruiu casamentos, a desonestidade já destruiu sociedades e empresas, a desonestidade já destruiu até governos. Nós precisamos de gente que pauta os seus relacionamentos pela honestidade. Pela honestidade. Jacó perdeu a paciência nesse contexto porque se sentiu injustiçado. Jacó perdeu a paciência nesse contexto porque se sentiu enganado. O seu sogro foi desonesto com ele. E agora, esse elemento vai ser utilizado, ainda que num contexto desconfortável, como elemento para reorganizar o relacionamento, reparar as coisas que ocorreram ao longo desses anos. Agora, eu acho bonito nisso aqui, que se por um lado, preste atenção nisso, isso é maravilhoso. Se por um lado Jacó perdeu a paciência, Jacó perdeu as estribeiras, por outro lado, Jacó não perdeu a consciência de que Deus cuidara dele durante aqueles anos todos. Porque trágico seria perder essas coisas, o que já não é bom e não é saudável, mas trágico, pior ainda, é quando se perde a consciência de que a história foi conduzida por Deus e que ele havia sido cuidado por Deus. No versículo 42, ele diz assim: Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Deus cuidou de Jacó e ele tinha essa consciência disso. Agora eu quero trazer aqui, para fechar esse ponto, 2 conselhos dentro desse prisma do reorganizar o relacionamento que envolve comunicação. Reorganização do relacionamento, dentro do contexto que envolve comunicação, conversa, fala, olhar nos olhos e colocar as coisas nos seus devidos lugares, pontuando o que precisa ser pontuado, mas com sabedoria. O primeiro conselho que eu quero repartir com você está lá em Provérbios, capítulo 25, versículo de número 11, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu vou ler esse texto de novo, isso é maravilhoso, preste atenção, fique aqui comigo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu aprendo 2 coisas nesse contexto que envolve palavra, que envolve comunicação. Primeiro, a beleza. Segundo, o valor. Imagine você um arranjo numa sala de estar, ou numa sala de jantar, ou não sei nem como dar o nome nesse tempo moderno, mas numa sala em que a mulher chama o arquiteto e procura ajustar, e de repente você é convidado para ir nessa casa, e lá está esse enfeite sobre a mesa, uma salva de prata com maçãs de ouro reluzentes, dando brilho. A luz projeta a sua luminosidade naquele elemento, naquele instrumento, e você vê o brilho, a beleza. Mas mais do que a beleza, você percebe o valor, como maçãs de ouro em salvas de prata, diz o texto. Assim é a palavra dita a seu tempo. O reorganizar o nosso relacionamento precisa considerar com cautela o comunicar, o dizer a palavra a seu tempo, no modo apropriado. Boa parte das tensões e dos relacionamentos prejudicados tem a ver com o modo atrapalhado como nós nos comunicamos.
Nós vemos aqui beleza na comunicação, na palavra que é dita a seu tempo. Nós vemos também o valor é como maçãs de ouro. Queridos irmãos, eu estou casado há 28 anos de convivência com a minha esposa. E nesse tempo de isolamento social, no outro dia, não sei precisar o dia, eu falava com ela sobre algum assunto e ela parou e falou assim: como eu gostei de ouvir você sobre esse assunto. Pela primeira vez eu tive prazer em ouvir você sobre esse assunto. E era um assunto que sempre desembocava em tensões, em discussões acaloradas. É porque naquele dia eu consegui conciliar a beleza da comunicação e o valor da comunicação. Ela compreendeu e acolheu a palavra que eu pronunciava. E como foi bom para mim perceber que eu avancei, que eu amadureci, que eu cresci. 28 anos. Você não precisa esperar chegar esse tempo todo, em nome de Jesus. O segundo conselho é que a verdade precisa ser dito sempre. Mas a verdade que precisa ser dito sempre, precisa ser dito em amor. A verdade precisa ser falada em amor. Nós pensamos às vezes que falar a verdade é falar do nosso próprio jeito, é falar no nosso próprio tempo, é dizer eu sou assim mesmo, eu digo mesmo. Não é desse jeito. A Bíblia estabelece o critério, o modo como se deve dizer a verdade. Reorganizar, portanto, o seu relacionamento nesse contexto que envolve comunicação, envolve isso, a valorização, a beleza da comunicação, sem ocultar a verdade, sem distorcer a verdade, mas dizendo a verdade em amor. Tem uma coisa que eu digo para a minha liderança, os pastores que pastoreiam comigo aqui na IPG2, os presbíteros, regentes e docentes, assim como os diáconos, e assim como no discipulado que eu vou realizando informalmente, que eu tenho 3 princípios que eu procuro balizar a minha conduta. A primeira é firmeza com as convicções, com as verdades bíblicas. A segunda é o amor. Eu preciso regar as minhas firmezas, ou a minha convicção, melhor dizendo, com amor. E a terceira é paciência. É paciência. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem casal, tem pessoas que vêm adiando uma conversa já faz tempo. Já faz muito tempo. O coração está só abrigando coisas, e as coisas não são resolvidas. Tem que parar para conversar enquanto há tempo. Tem que colocar tudo diante do outro para que a solução seja encontrada. E eu quero te dizer, a solução existe. A solução existe. Reorganize o seu relacionamento. Nesse contexto aqui, a perseguição foi um instrumento para que isso acontecesse. O desabafo também foi um instrumento para que chegasse no terceiro degrau, que é a reconciliação. A reconciliação. Versículo de número 43, ao final deste capítulo, nós vemos então este processo, esse galgar os degraus que avançam para fechar com chave de ouro. Diz assim o texto: então respondeu Labão a Jacó: as suas filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas me deram? Vem, pois, diz Labão, vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, e que sirva de testemunho entre mim e ti. Depois de tudo isso, perseguição, desabafo, dessa conversa dura que aconteceu, alguém para e fala assim: é preciso fazer uma aliança. É preciso fazer uma aliança. Deixa eu te dizer uma coisa, todo relacionamento enfrenta intempéries na vida, todo relacionamento. Ninguém está isento de conflitos relacionais. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, alguns com a extensão mais profunda, mais arraigada por conta do muito tempo, dos embates que se travam, mas todos enfrentam sofrimento. Dentro dessa esfera relacional, tensões chegam e se instalam. Porém, a Escritura Sagrada e esse texto, de modo especial,
maravilhosamente bem, deixa-nos um precioso legado para que nós aprendamos a solucionar determinadas situações conflituosas. E o caminho é o caminho da reconciliação. O caminho é o caminho no qual nós concedemos o perdão e recebemos o perdão. E o que é considerado aqui, dentro desse processo da reconciliação? 4 coisas. Primeiro, o valor da família. Labão olha aquela situação, percebe o enredo, de como que as coisas têm se processado, e ele então, percebendo o valor da família, elas são minhas filhas, eles são meus filhos, fazendo alusão aos seus netos. E ele então chega à conclusão. A melhor coisa não é a retaliação, a melhor coisa para aquilo que nós estamos vivendo não é a vingança, não é cometer mais injustiças, cometer a violência. É preciso reconciliação, Jacó. Eu quero propor a você uma aliança entre mim, entre eu e ti, entre mim e ti. Eu quero propor uma aliança. E sabe por quê, irmãos? Porque no reconhecimento da família, Labão reconhece o seguinte: nós temos uma única família. E não podemos manter no seio da família, dentro da nossa família, um relacionamento marcado por ressentimento. O espírito de vingança precisa ser aplacado pela sensatez, e finalmente Labão usa a sensatez e reconhece o valor da família. Sabe como que você vai reorganizar o seu relacionamento familiar? À medida que você perceber o valor da sua família, o valor dos membros da sua família. Quando isso assentar no seu coração, quando isso ocupar espaço na sua mente, você vai tomar as iniciativas. Nós precisamos, preste atenção nisso, urgentemente, promover a reconciliação, a fim de eliminar do nosso meio, das nossas relações, a amargura e o ódio, para que sejam banidos definitivamente do nosso coração esses sentimentos pecaminosos. Em segundo lugar, o valor do símbolo. Você vai perceber que Labão diz: vamos construir, vamos erigir aqui pedras, vamos colocar aqui um montão de pedras. Diz aí o versículo de número 45 e 46, então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão ao lado do qual comeram. E eles estabelecem aqui uma espécie de memorial, de que ali as coisas definitivamente estavam sendo apaziguadas, que a aliança estava sendo definitivamente firmada. Mais do que um símbolo, um memorial foi construído para mostrar que houve trégua, que houve de fato reconciliação, que o caminho agora que seria trilhado era o caminho do perdão, da graça concedida um ao outro, da misericórdia manifestada um para com o outro. Finalmente, ou em terceiro lugar, nós vamos ver aqui o valor da testemunha, capítulo 31, 50, versículo 50 e versículo de número 53. O versículo de número 50 diz assim o texto: se maltratares as minhas filhas, disse Labão a Jacó, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém convosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Versículo de número 53 diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. No reorganizar a família, as coisas não são decorrentes única e exclusivamente do nosso esforço humano. É preciso evocar, enquanto elemento que faz parte da solenidade, da reconciliação, a pessoa de Deus. Deus está fazendo parte disso, Deus está ouvindo o que eu estou dizendo, o que você está dizendo, é isso que Labão e Jacó estão fazendo. E, portanto, se nós ultrapassarmos aquilo que nós estamos acordando, lembremos-nos que Deus é testemunha. Cuidado, portanto. E, por fim, o valor da celebração. Eu acho magnífico, porque o valor da celebração no contexto do Oriente, e nesse caso aqui é marcante, que nós vamos ver que, de fato,
de fato, isso está alcançando o seu ápice da reconciliação com a celebração. Diz o versículo 54, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, comer o pão, e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partiu, voltando para a sua casa. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus. O momento de reconciliação é marcado por celebração, por convocação em torno da mesa. O perdão, o que está acontecendo aqui é que o perdão venceu o ódio e o amor elimina definitivamente a vingança. O ressentimento agora é banido, o coração agora recebe alívio para que eles consigam, ou para que eles conseguissem se relacionar. Agora só resta espaço para o festejar, o comemorar, o comer, porque o ódio já não existe mais. Quem domina agora é o amor, porque o ressentimento não domina mais, porque o que impera agora é a paz, resultado do perdão que é concedido um ao outro. Não existe mais espaço, nem desejo de vingança. Eu quero te dizer uma coisa, e gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Se porventura você tem alguma pendência que precisa ser resolvida, pendência relacional, nesse processo do reorganizar, não adie mais. Talvez você venha adiando isso por muito tempo, não adie mais. Hoje mesmo, propõe à pessoa uma aliança de reconciliação. Propõe à pessoa uma trégua definitiva em que haja espaço para celebrar, para festejar, para comer juntos. Tome a decisão que parta de você, tome a decisão de levantar a bandeira branca, sinalizando paz, tempo de trégua, acabou a guerra, para que você volte a ter liberdade de abraçar, de beijar e de abençoar aqueles com quem você convive, porque diz o texto aí, que depois disso tudo, de passar esse tempo junto, de comida e de comunhão, Labão agora beija suas filhas, Labão beija os seus filhos, Labão abençoa eles para que eles sigam em paz. Não tem mais pendência, não tem mais amarras de ressentimentos, nem de ódio, nem sede de vingança. Todo mundo está livre para seguir e para voltar. E eu finalizo nesse momento. Preste atenção nisso. Seja honesto consigo mesmo. Cá para nós, alguns dos nossos relacionamentos estão fora do ideal já há muito tempo. Alguns dos nossos relacionamentos estão fora daquilo que deveriam ser. Estão fora do eixo. É preciso reorganizar novamente. E porque eles estão fora do eixo, são relacionamentos marcados por tensões. São relacionamentos repletos de ofensas, de mágoas. São relacionamentos mal resolvidos. São relacionamentos adoecidos e enfermos por conta dos muitos anos de brigas e intrigas. São relacionamentos desajustados. Talvez seja esse o seu caso. Talvez você conheça alguém que viva ou que tem vivido assim. Jacó agora, ele nesse tempo da sua vida, obedecendo à ordem de Deus, ele enfrenta uma perseguição. Só que a perseguição vai ser uma excelente oportunidade para resolver as pendências relacionais. Tem coisas que acontecem, não são confortáveis, mas acontece para a gente parar e rever e colocar a coisa em ordem. Pense nisso, avalie isso. Jacó, em segundo lugar, ele perde a paciência, ele tem um desabafo que vem nesse tom duro, porque ele não suporta mais. Deixa eu te dizer uma coisa, não espere a coisa chegar
num grau desse, numa tensão dessa, em que entulhos vão sendo acumulados no seu coração e absorvidos pela sua alma. Não deixe chegar nesse ponto. Se por um lado nós somos semelhantes a Jacó, por outro lado nós não temos que imitá-lo para nos tornarmos impacientes e resolvermos as coisas com tanta dureza. Em terceiro lugar, uma aliança de reconciliação foi feita, o perdão foi concedido. Eu quero te dizer o seguinte, que dentro das ofensas que ocorrem nas relações das pessoas, nos nossos relacionamentos interpessoais, para perdoarmos e estabelecermos uma aliança de paz, você precisa considerar o perdão que nos foi dado na pessoa bendita do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É considerando a base do perdão que nós não merecíamos, jamais merecemos, jamais mereceremos, é que nós seremos impelidos a perdoar e a recomeçar de novo. Considere o perdão de Jesus, considere o perdão que Deus te deu de modo pleno e seja pródigo, diligente em perdoar aqueles que te ofenderam. Estabeleçam novos mecanismos de uma relação saudável, marcada pela celebração, pela festa, pelo beijo, pelo abraço, sem medo de olhar nos olhos, porque aqueles homens comeram, aquelas famílias ficaram juntas naquela noite, sem medo de passarem a noite juntas. É preciso então reconciliação. Jacó não tem mais bagagem pesada para levar para sua terra natal. Labão não tem mais bagagem pesada para regressar para sua terra. Ambos estão livres, porque as coisas foram reajustadas, o relacionamento foi reorganizado à luz do perdão e da reconciliação. O seu retorno é marcado por esse clima de festa. E eu finalizo, finalmente, dizendo o seguinte, me dirigindo a você nesse momento. Eu quero dizer a você nessa noite, que se você deixou alguém para trás, com sede de vingança, em que você tem a necessidade de reparar, tome a necessidade nessa noite. Tome a necessidade, não deixe para amanhã. Mande um WhatsApp, faça uma ligação de vídeo, promova essa reconciliação, faça essa restauração, para que você tenha os laços fortalecidos, reorganize o seu relacionamento. Nós estamos terminando essa série de exposição e o meu desejo é que tudo quanto nós falamos aqui encontre lugar no seu coração e você possa desfrutar de novos patamares espirituais jamais experimentados. Eu oro com você nessa hora, desejando que você tenha coragem, que você tenha a iniciativa para reorganizar o seu relacionamento. Bendito Deus, abençoe os meus irmãos, abençoe as minhas irmãs em nome de Jesus, e que o tempo de crise que porventura eles estejam enfrentando na relação, sejam crises que possam promover a depuração, a remoção das escórias, das impurezas do relacionamento. Que haja tempo, ó Deus, e a disposição para a conversa, para a boa conversa, conversa que seja marcada pela beleza e pelo valor das palavras ditas ao seu tempo, no tempo oportuno. E Deus, bendito, que haja condição, iniciativa de reconciliação e de restauração, para que haja um tempo de celebração, um tempo novo, de vida e de vivência relacional, em o nome de Jesus. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam abundantes sobre a sua vida, sobre a igreja de Deus, aqui e espalhada por toda a terra, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero lhe desejar a você e a sua família uma semana feliz, uma semana muitíssimo abençoada. E neste próximo mês de junho, nós vamos iniciar uma nova série temática, e o nome dessa série é Surpreendido. Eu oro desde já para que Deus surpreenda você. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.